papel de transmitir para vocês aí de casa a melhor informação. Venha ao gabinete do secretário de Saúde de Cantagalo, Márcio Barbas, junto com o nosso amigo aqui, o Josinei Feijó, que é coordenador dessa parte de epidemiologia e imunização. São termos complexos que nós brasileiros estamos nos habituando devido a esse momento de pandemia, né? E a gente tem que tentar transmitir para vocês o atual cenário da situação da pandemia na nossa região. Eu acho que Cantagalo tem uma característica muito parecida com as cidades ao redor. O quadro de Cantagalo espelha um pouco toda a nossa região e eu tenho certeza que o Márcio vai ser a pessoa indicada para estar nos transmitindo junto com o nosso amigo Josinei aqui todo esse cenário, né, que eu pelo menos assim, eu não sei se a impressão minha é real, mas me parece que a nossa região como um todo pode ter tido alguma cidade que destoe, mas ele teve um quadro parecido e me parece que não foi tão assim. Infelizmente tivemos aí mortes de pessoas queridas, de entes queridos, de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, mas não me parece que foi assim, um cenário mais grave do que algumas regiões do país enfrentaram, né? Mas de qualquer maneira a epidemia permanece, apesar do avanço de todo o processo de vacinação. Eu queria começar, Márcio, perguntando para vocês dois, dentro da experiência de lidar na área de saúde, não tem problema não, o nosso Márcio aí está telefone tocando o tempo inteiro, né, Márcio? Dentro dessa área de saúde, da experiência de vocês, vocês acham que esse é mais um cenário? É isso aí, o pessoal da saúde não para e a gente tem ciência disso. Dentro da experiência de vocês encaram que esse quadro foi o quadro mais grave que vocês enfrentaram na carreira de vocês? Ou não? Saúde é isso mesmo? Tá sempre tendo que descobrir e reverter quadros que surgem, as novidades que o mundo oferece. Como é que vocês encaram o momento que nós estamos vivendo há cerca de 1 ano e meio? Sem dúvida nenhuma, Eduardo, eu acredito que para todo profissional da saúde, né, para todo trabalhador da saúde, essa pandemia, né, do novo coronavírus, da Covid-19, foi sem dúvida nenhuma a situação mais desafiadora que todos viveram. A mais desafiadora, a mais difícil. E olha que a gente já passou por muita coisa no passado dos anos, né? A gente já enfrentou várias epidemias de dengue, nós enfrentamos aqui a epidemia de febre amarela, que é uma doença bastante letal também, que mata muito rapidamente também e tudo, mas nunca algo de uma intensidade tão grande quanto isso que a gente tem vivido aí. E desde o princípio, né, quando começou, lá ainda, quando a questão estava meio que ainda isolada na China, mas que já se apontava para a possibilidade disso vir a ganhar o mundo e tomar o vulto de uma pandemia, né? Porque até entrando para dentro do campo aqui do Josinei, que hoje uma das palavras que acabou entrando em voga é a questão da epidemiologia, que hoje é um dos setores da saúde que é o mais importante, né? Talvez vital, mais vital dentro de tudo que a gente tem enfrentado, porque justamente a epidemiologia, né, a vigilância epidemiológica é quem faz os levantamentos de números, as estatísticas, tenta identificar tendências de comportamento da epidemia, tenta para quê? Para dar um norte das ações de enfrentamento. Porque se você não consegue, enquanto você não consegue identificar um mínimo padrão de comportamento de uma doença, você meio que corre atrás do rabo, né? Às vezes você está dando tiro para o lado errado nessa guerra e tudo. Então, a epidemiologia, ela vem através dos dados que ela trabalha, transformando eles em informação, tentar dar um norte para as ações de combate e enfrentamento. Então, desde o princípio, desde quando ainda se aventava a possibilidade de uma epidemia, de um surto local, que começou na China, né, a nível de surto. Esse surto evoluiu para uma epidemia e quando ela ganha o mundo todo, né, aí recebe essa nomenclatura de pandemia. Então, desde o princípio,
ninguém tinha ideia do que ia enfrentar, de qual seria a intensidade disso e nem de quanto tempo isso ia durar, né? Eu ainda me lembro que quando foi declarada a situação de pandemia, logo no início, foi um final de semana assim, com um cenário bastante apocalíptico, onde todo mundo sumiu da rua. Você não via uma pessoa na rua. Assim, se visse, falava, pô, tem um doido na rua e tudo. E eu me lembro que eu tinha ido à casa dos meus pais, estava indo para casa e tinha uma pessoa passando na rua, saindo de carro com a minha esposa, e minha esposa falou, gente, tem um cara na rua. Aí eu ainda falei com ela, olha, para pensar no que você está falando. Quanto tempo isso vai durar? Isso não vai ser só um fim de semana. Ninguém vai conseguir ficar trancado, enfiado, fugindo dessa coisa enquanto isso durar, porque se fosse só um fim de semana, ótimo. Mas a gente tem que botar o pé no chão e ver o que a gente está enfrentando, né? Quanto tempo que isso vai durar, o que isso vai trazer. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que o desafio, né, Josinei, era muito maior do que se pensava. Porque a gente vê uma doença com uma transmissibilidade tremenda, uma capacidade de contágio absurda, e pelo fato de que muita gente adoece, né, muitas pessoas são acometidas, a probabilidade da evolução para casos mais graves vai aumentando, e daí vem surgindo os óbitos e você vai atingindo níveis aí alarmantes de óbito. E vem também, né, Márcio, além de com a gravidade, começa a entrar a questão de como a saúde teria a capacidade de atender esses pacientes mais graves. Né? Exatamente, tanto que num primeiro momento, aonde você não sabia muita coisa a respeito da doença e tudo, a única coisa que você podia fazer no primeiro momento era evitar ao máximo o contato de pessoas, como até hoje, né? Ainda é isso. É você evitar ao máximo de sair de casa para que você tivesse o número mínimo de doentes ao mesmo tempo, para que o sistema de saúde pudesse ter capacidade de absorver esses doentes. Que a maior preocupação que se tinha era, número 1, a doença é inevitável, já está circulando. Nós estamos falando de uma doença que ela é causada por um vírus. A circulação viral é algo quase que impossível de você deter. O vírus vai circular mesmo. Então, o que se tentou desde o princípio foi atrasar essa circulação para que você tivesse um número menor de doentes ao mesmo tempo e você tivesse uma retaguarda hospitalar para poder estar internando essas pessoas, para que o sistema pudesse estar tentando se preparar. E foi aquela correria que todo mundo viu, de montava-se hospitais de campanha, hospitais se equipando com respiradores, unidades de terapia intensiva sendo montadas a toque de caixa, para poder absorver essa demanda nova que surgia de uma maneira tão urgente, né? Então, um dos instrumentos para isso foi o fechamento, né? O que muitas pessoas chamam de lockdown, estimulando que as pessoas não circulassem tanto para evitar esse estágio de contágio. E até, eu acho que assim, eu vejo que o Cantagalo usou do bom senso assim, muito grande. Eu acho que a gente tem que valorizar a estratégia que foi usada aqui, que em momento nenhum tolhiu pessoas de realizar suas atividades, gerando a conscientização necessária e mantendo o nível de normalidade, mas cuidando de poder conscientizar e cuidar dos casos que iam surgindo, né, Márcio? Exatamente, é o que a gente estava falando. Ninguém sabia quanto tempo ia durar, mas a gente entendia que ia ser uma coisa de longa duração, que as medidas teriam que ser tomadas a longo prazo, né? Então, ninguém conseguiria ficar isolado totalmente por tanto tempo. Haja visto, a gente já está aí há quase 2 anos nessa situação. Então, as pessoas tinham que trabalhar, as pessoas tinham que sobreviver. O que desde o início a gente tentou aqui em Cantagalo é despertar a conscientização de que você só se expor ao risco se você
tiver a extrema necessidade de se expor ao risco. Exemplo, passear. Você tem extrema necessidade de passear, você tem extrema necessidade de fazer uma festa, de fazer uma confraternização? Não tem, né? Mas você tem extrema necessidade de trabalhar, de comer, você precisa ir fazer compra. Então o que a gente tentou despertar uma conscientização de que a população buscasse só fazer aquilo que é estritamente necessário para que estivéssemos aí, vamos dizer assim, sobrevivendo durante esse tempo. Né? E nesse quesito vocês fizeram um trabalho junto à Vigilância Sanitária de averiguação, né, Josinei, dos comércios, para saber se todo mundo estava cumprindo as normas de segurança estabelecidas e tentando até criar regras de uso. A gente assim, fica se sentindo mal e dolorido, né, com setores da economia que sentem mais essas restrições e que foram tomadas e vêm sendo discutidas e abrandadas de acordo com a situação, né, José? E esse, desculpa, só, talvez seja o maior dos desafios para toda autoridade sanitária ou para toda autoridade que é instituída hoje, né? Porque você está lidando com uma quebra de padrão de comportamento da sociedade. Você está lidando com mudanças radicais no estilo de vida. E a gente sabe que mudar estilo de vida é uma coisa muito difícil. Agora, que dirá você mudar de forma abrupta, repentina e tão intensa, né, quanto foi. O ser humano, ele não está preparado para isso, né? Ele é avesso às mudanças, né? A gente tem uma característica que é inerente do ser humano, que é essa inércia. Você tem a tendência de permanecer do jeito que você está. Você está acostumado com aquilo. Então, essa mudança radical, que é o que se chama de quebra de paradigmas, de comportamento, é realmente um desafio muito grande, porque para que você tenha medidas protetivas quanto à disseminação da doença, você tem que quebrar muitos padrões comportamentais dentro da sociedade. E isso realmente foi um desafio e os números, né, dos quais o Josinei trabalha dependem diretamente disso, né, Josinei? Eu acho que essa parte de restrições que existiram, a parte da necessidade da mudança de comportamento, ela é importante até hoje. Se a gente parar para analisar, a gente está em outro estágio da pandemia. Hoje a gente tem uma vacinação em massa no Brasil e no mundo. No entanto, a gente tem que ter a preocupação ainda também da questão das variantes. A grande preocupação hoje epidemiológica nossa com a questão do Covid é essa mudança que pode ocorrer nesse vírus. De acordo com quanto mais pessoas transmitidas, mais chances de mutações e por aí vai. Se eu estou vacinando pessoas, tem pessoas numa franca vacinação, e se esse vírus ainda está circulando de maneira elevada dentro de uma determinada comunidade, a chance desse vírus mudar e se tornar de repente resistente a essas vacinas é uma das maiores preocupações do setor saúde e da epidemiologia. Por isso essa preocupação ainda de existir algumas situações de restrição e da população se conscientizar sobre a necessidade de permanecer o maior período de tempo em isolamento, salvo as necessidades humanas básicas da pessoa, de alimentação, de trabalho, por aí vai. Por quê? Porque a gente está num período que provavelmente e tem a expectativa de que isso acabe, mas para isso acabar a gente precisa que essa vacina cumpra o seu objetivo inicial e a população ajude dessa maneira, né? Reduzindo a infecção na comunidade. Eu acho que a principal proposta que eu queria passar aqui hoje é essa necessidade de... Eu quero me aprofundar nesse aspecto, José.